Olá, tudo bem? Você está ouvindo o Redata Podcast e eu sou Danilo Lucas e hoje vamos conversar com uma pessoa muito especial. Eu recebo aqui Antônio Zuvela, sócio proprietário do Azuvela Treinamento e Desenvolvimento. Ele é consultor, palestrante e tem muita experiência em temas estratégicos e comportamentais e é especialista em coaching biográfico. Zuvela, é um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Danilo, bom dia, prazer é eu estar aqui com você hoje, para esse papo, sobre o que você vai me perguntar. É isso aí. E Zuvela, para a gente já começar aqui, qual que é a sua visão e o principal desafio que as organizações enfrentam hoje quando o assunto é gestão de dados? Bem, Danilo, primeiro é que eu não sou um especialista na área de tecnologia, de informação, nada disso, mas tenho uma experiência muito interessante que lá nos meus tempos, onde eu estava ainda trabalhando nas organizações, tive que lidar com a questão da organização de informações. E aí, logicamente, naquela época ainda assunto dados era uma coisa fechada dentro dos centros de informática tal, nem existia ainda os chamados computadores pessoais, surge só depois. E foi uma experiência que me aproximou e causou interesse, sobre o assunto. Eu acho, nos tempos que estamos vivendo, que a grande questão do ponto de vista vamos assim chamar, instrumental, está na organização dos dados. Na verdade, não existe hoje, pelo menos que eu conheça, mas está se buscando muito isso, um sistema abrangente, aonde que ele seja capaz, de reunir todos os bancos de dados existentes na organização. Se você for ver isso hoje, está muito departamentalizado. Cada área tem o seu banco de dados, tem a sua forma de organizar, de recuperar, de guardar esses dados, Então, hoje, eu acho que do ponto de vista, para você ter lidar com a questão estratégica dos dados nas organizações, você precisa, de fato, reunir todos esses bancos individuais num grande banco de dados e um único processo de organização. Acho que é por aí. Muito bom. E você também trabalha com o olhar humano nas empresas, Você acredita que essa dificuldade ela está mais ligada à tecnologia ou à cultura organizacional? Eu acho que tem parte das duas coisas, mas por ser de humanas, eu acho que a questão está mais centrada na questão cultural mesmo. Nós estamos ainda presos a muitas formas, sistemas, modelos de organizações do século passado. Nós estamos passando por uma fase de transição, onde nós estamos saindo da chamada Revolução Industrial para a Revolução da Informação, ou terceira revolução, quarta revolução, como é hoje conhecida, e já caminhando para a quinta. E nesse sentido, a questão cultural é mais difícil. As pessoas têm dificuldade de lidar com essa mudança. Até pensando na questão de dados, o que acontece? Cada um acha que o seu banco de dados é a sua propriedade, é a sua, vamos assim dizer, o seu diferencial de competência e competitividade. Então, eles guardam e seguram esses dados como se fosse algo que garantisse a sua própria sobrevivência nas organizações. Então, quebrar esse comportamento, na verdade, é quase que isso está associado a um valor internalizado nas pessoas, é muito difícil. Não é uma coisa fácil. Sim. É um processo que exige passar por uma transição onde eu tenho que abandonar meus velhos e seguros hábitos
para algo novo que eu ainda não sei muito bem como lidar. Certo. E a gente ainda vê também muitos dados espalhados, mal organizados, né? E sem a devida confiabilidade. Por que isso continua acontecendo, mesmo com tanto avanço tecnológico no mundo atual? Assim? Olha, parte disso tem aquilo que eu falei, né? Das pessoas guardarem a ver isso. A outra parte está na questão da deficiência que você tem, né? Vamos assim dizer, no treinamento, principalmente das lideranças, em relação a esse novo mundo que está chegando, que já está aí presente. Sim. Né? E aí é uma questão comportamental. Os especialistas na área de informação é preciso você fazer o letramento. O letramento, no meu entender, é o seguinte: você vai ter que ensinar o beabá dessa nova base, né? E as pessoas têm muita dificuldade ainda, principalmente, né, o pessoal das gerações mais antigas, né? Essa turma aí da minha geração, ou da geração lá dos 50 a mais, vou chamar assim, né, para ficar mais palatável, eles vão ter dificuldade de lidar com esse mundo. Né? Isso para as novas gerações é muito fácil, eles já nasceram com essa tecnologia, ela é quase que, vamos assim dizer, você aprende isso naturalmente num processo, né? As crianças já estão com celulares, começa a ter essa interação, fica intuitivo. Claro. Enquanto que para nós, da velha geração, a gente precisa parar e, primeiro, né, desaprender o que a gente tinha aprendido, abrir espaço para entender o novo. Né? E isso tem sido uma das grandes dificuldades, né? Isso é mudar realmente aquilo que está dando a sustentação aos velhos hábitos, as crenças e valores que estão lá atrás. E as pessoas têm dificuldade para mudar isso, não é fácil. E outro ponto interessante que você costuma abordar é o papel da documentação física, né? O chamado passivo documental. Como ele entra nessa equação da transformação digital? Bem, esse é um assunto que requer aí bastante cuidado na gente abordar, né? A primeira coisa que a gente tem que a gente constata nesse processo é que nós estamos vivendo, né, uma transformação, né, da identificação física para a identificação digital. Né? Isso está acontecendo quase em tudo, se você for reparar. Hoje teu documento, que era algo que você tinha que ter fisicamente, está tudo no digital. Seja identidade, título de eleitor, tudo isso está passando. Você precisa estar lá entrando criar uma senha no Gov, não sei o quê, para ter tudo isso. Quer dizer, isso tudo, né? Novamente, para as gerações antigas, isso traz dificuldade, né? Então, a gente tem que olhar isso, né, para esse mundo que está passando, né, para uma conectividade inteligente em diversos dispositivos existentes. Está tudo interligado hoje em dia. Você, com um celular na mão, é capaz de fazer praticamente tudo hoje. Né? Então, tudo isso veio, né, da conquista da tecnologia a partir de 2007, quando o primeiro smartphone foi... Sim, né, inclusive, esse ano vai ser lembrado... Marcado como a virada. Pela virada, isso, ou seja, de uma revolução, né, que ainda a gente não tem ideia onde vai acabar, né? Então, é uma questão muito... ter essa disponibilidade, né, de dados de uma maneira presencial, forte, e que, principalmente, por quê? Porque as decisões que a gente toma, né, tá baseado em informações. Informação é o dado contextualizado. Né? Então você precisa ter essa informação disponível para tomar decisões. E hoje essas decisões têm que ser tomadas num tempo
extremamente rápido e outra, num ambiente de incerteza. Você não tem mais a certeza que você tinha no passado. Sim. A mudança ocorre hoje... A cada minuto. Então, eu gostaria até de lembrar aqui uma experiência que a gente teve, que acho que eu escrevi junto com a Marisa, né, aqui da Redata mesmo, né, sobre um artigo, né, naquela época, logo depois da pandemia, onde a gente tratava desse assunto, né, da necessidade das pessoas se prepararem, de lidarem, de principalmente organizarem. Eu me lembro que antigamente a gente tinha uma área nas organizações que se chamava OIM, Organizações e Método. Antes de ir para a área a área de processamento de dados, como era chamada, né? Passava por um analista de OIM que organizava a informação, criava a ideia do sistema e tal. Depois passava para o pessoal da informática que criava todos os sistemas computadorizados, né? Mas lá não. Então, nós temos que hoje nos perguntar, né, do ponto de vista dessas empresas, como elas estão tratando os seus dados e informações, para saber o estado da arte que cada uma está, né? Primeiro, os dados e as informações estão organizados e integrados? Essa é a primeira pergunta, né? A segunda tem a ver, eles estão facilmente disponíveis? Quer dizer, as pessoas, os gestores, aqueles que necessitam da informação, facilmente acessam para tomar suas decisões? A terceira, né? Eles são confiáveis e seguros? E aqui vem uma outra grande interrogação. Hoje nós vivemos num mundo onde, né, a segurança de dados é uma das prioridades de todas as empresas. Nós passamos hoje por uma prova muito grande de ter confiabilidade e segurança naquilo que nós estamos fazendo. Tem muita gente que tem medo, vou pôr na nuvem, e aí quem que tem acesso, como é que essas coisas... Então tem muitas, vamos dizer assim, desconfianças ainda presentes na cabeça das pessoas. E a outra, né, se nós estamos com todos esses dados, com todas essas informações, num sistema abrangente, facilitado, que as pessoas possam ter acesso, que você tenha essa segurança garantida, né? Então, tudo isso, né, faz parte dessa aí. Hoje eu diria para você, né, a questão da informação, ela é crucial. Eu trabalho eu dou um programa de análise de decisão, né? Problemas e decisões, é um programa que eu costumo dar em algumas entidades, e lá, né, a gente trata dessa questão, né, da informação. Se você não tem informação, a qualidade da tua decisão é ruim. Hoje, mais do que nunca, né, você só faz escolha quando você tem uma informação confiável, precisa, né, realística, ou seja, que retrata realmente os acontecimentos. Né? Então, esse é um desafio. Né? O nosso grande desafio é rapidamente dotar a organização, né, de uma condição ótima de apropriação dos dados, da transformação, da dados e informações, né? E principalmente, né, a disponibilidade dele para o processo de seus gestores em termos de tomada de decisão. E isso em todos os níveis, né? A gente vai precisar ver que isso tem que começar lá no estratégico, né? Quando as pessoas estão fazendo os seus planos, né? Porque e na medida que ele vai se desdobrando para toda a organização, né, ele vai facilitando, né? Porque você tem decisões estratégicas, você tem decisões táticas e decisões operacionais. O cara que está ali no pé da máquina, ele tem que tomar decisões também, mas ele precisa estar, né, parametrizado para poder que essas decisões sejam de acordo com os planos e com os resultados que se pretende alcançar. Com certeza. E como essas lideranças elas podem conduzir esse processo
de uma maneira mais consciente, né? Especialmente no que diz respeito à integração entre dados, pessoas e propósito. Bem, não tem, tá claro já que os sistemas de informações são a base de você, que você deve trabalhar para que as coisas ocorram de uma maneira adequada, né? Primeiro, como que estão os acervos documentais? Né? Quer dizer, se você não tiver isso e não tiver esse acervo bem trabalhado, né? As suas decisões podem estar prejudicadas em função disso. Então, para você olhar para frente, né? Para você, quando você faz planejamento, você está fazendo o quê? Você está criando a memória do futuro. Né? A memória do futuro é aquilo que eu quero ver acontecer daqui 1, 2, 3, até muitos anos à frente. Né? Mas hoje nós estamos vivendo um mundo que muda tudo muito rapidamente. Então, os seus planos e planejamentos não é mais só tomar a decisão aqui de falar, nós vamos conseguir aumentar em 20% no final do ano. Se você fizer só isso, não adianta. Você tem que gerenciar as ocorrências, as mudanças, né, as alterações que estão ocorrendo no ambiente em que você está competindo, que você está atuando, para que a tua meta, o teu objetivo seja alcançado. Né? Então, ter boas qualidades de dados e olhando principalmente, né, que a gente pode chamar de previsibilidade de que você consegue alcançar. Nada é certo, nós lidamos com incerteza e com cada vez mais complexidade, mas mesmo assim nós temos que fazer escolhas hoje. Sim, com certeza. Né? Então, essa capacidade da gestão de fazer escolhas frente à complexidade, frente à incerteza, frente à ambiguidade que o mundo hoje apresenta, é o que diferencia os gestores de sucesso e as empresas de sucesso que os contêm. Tá? Então, essa é uma das grandes coisas. Né? Então, você tem que começar a preparar o quê? As lideranças. Porque são as lideranças responsáveis, né, por criar e desenvolver e agir para que este resultado, para que este futuro aconteça. Né? Eles é que têm que trazer para as suas equipes o que nós queremos lá na frente. Eu tenho que ser capaz de mostrar para minhas equipes, como líder de uma equipe, o que nós queremos. Eu tenho que sinergizar essa capacidade deles realizarem coisas através do quê? Através da minha comunicação com eles. Principalmente, né, hoje se fala muito de contar as histórias do futuro, né? Ou seja, trazer esse futuro como se fosse uma história aonde eles serão protagonistas. Certo. Né? Então, essa é uma das principais condições para que você crie um processo de mudança que tenha sentido para as pessoas. Porque muita gente acha que as pessoas resistem à mudança. Sim, as pessoas resistem a serem mudadas. Quando você envolve, dá participação, né, reúne as pessoas num processo, né, onde elas contribuem, onde elas dão as suas ideias, mostram as suas dificuldades, né, a liderança é capaz de trabalhar com isso, né, e criar essa sinergia da qual eu tinha comentado no início, né, para poder caminharmos juntos nesse processo de enfrentar esses desafios. Certo. Né? Para a gente fechar aqui esse bloco, qual seria, na sua opinião, o primeiro passo e o mais realista, né, que uma empresa pode dar para enfrentar esse desafio com consistência? Essa é uma... Não tenho bolinha de cristal não, né, mas pensando na caracterização dos nossos tempos de grandes turbulências, transformações, primeiro, eu acho que é importante, né, como nós estamos falando das lideranças, né,
criarem a disponibilidade das pessoas. Para que a gente mude, né, nós precisamos mudar a percepção. Para que eu mude a minha ação, eu tenho que mudar a percepção, ou seja, eu tenho que enxergar o mundo com possibilidades diferentes daquelas que eu estou vendo agora. Sim, sim. Se eu mudar a minha percepção, eu começo a criar a possibilidade de mudar a minha ação. Opa, peraí, acho que isso faz sentido. Deixa eu testar. Eu não usava esse sistema, eu nem sei como usar. Agora eu vou aprender. Eu vou pegar quem? Talvez eu vou pegar um jovem que manja do negócio, né? E vou lá aprender com ele. É interessante nesse contexto, porque nós estamos passando por uma época onde as organizações estão lidando com 4, em alguns lugares até 5 gerações no mesmo ambiente. E pela primeira vez na história, a geração mais nova tem o que ensinar para a mais velha. Então, as lideranças têm que estar abertas, né, para esse aprendizado do novo que o jovem traz, né? Então, essa é uma condição interessante, né? Nós estamos falando, as pessoas resistem um pouco às mudanças? Elas podem resistir, como eu disse, a serem mudadas. Então, o envolvimento, a parte... De não querer aprender ou pois Então, por quê? Porque a mudança está sendo imposta. Você não gosta que alguém fale assim, olha, você tem que fazer assim. Peraí, por que eu tenho que fazer assim? Quem é você para me dizer que tenho ou não tenho que fazer assim? Ou você muda hoje ou você não pois acompanha, né? Não, então, quando você tem essa imposição, a reação é sempre, né, por uma resistência. Tá? Então, quando você envolve, né, você tem uma diferença. Então, envolver isso. Então, eu tenho que mudar a minha percepção para mudar a minha ação. Né? E é muito interessante, né, porque tem um autor que diz o seguinte: para você, se você deseja mudar, é preciso que você mude 2 vezes. É isso que é interessante, né? É preciso mudar não apenas a realidade que o cerca, né? Porque é isso que a gente quer no final. Claro. Mas você primeiro precisa mudar a sua percepção dessa realidade e lidar internamente. Esse autor é Luc de Brandenberg. Ele tem um livro muito interessante, que é lá no começo desse século, né, chamado O Lado Oculto das Mudanças, onde que ele traz essa questão da mudança de uma maneira muito interessante, né? Mudar significa a gente lidar com os nossos paradigmas, que estão lá, aceitados, arraigados, orientando as nossas ações, né? Na concepção antiga, se achava, né, que a mudança era algo que vinha do passado e gradativamente ia se alterando, né? Hoje está claro para todo mundo, né, que a mudança ela vem do futuro, né? As principais forças motrizes da mudança vêm do futuro, vem daquilo que eu estava chamando de, quando você chama aqui, nós chamamos tradicionalmente de planejamento, mas de previsão que você tem sobre o que pode ocorrer. Você cria a memória do futuro, né? Então esse futuro é uma criação humana. Não é de onde que vem essas mudanças. Vem de algum lugar que... Não, vem do próprio homem que está criando esse futuro, né? Então, a nova concepção é essa, a mudança vem do futuro. Então, eu tenho que estar ligado no futuro, né? É preciso compreender que o futuro não é apenas, né, a soma de ideias. Na verdade, o futuro, né, é a multiplicação de possibilidades. O futuro é aberto. Sim. Né? E ninguém tem certeza sobre. Nós estamos lidando com incerteza. Há um ditado árabe, né, que diz o seguinte: aquele que diz que conhece o futuro mente mesmo falando a verdade. Faz sentido. Então é interessante, né? Nós temos que aprimorar, né, lidando agora na resposta mais objetiva, a nossa competência de lidar com esse futuro. E a começar por onde?
né? A começar pelas lideranças, a começar pela alta liderança, né? Que vai analisar as tendências de mudança, vai analisar os possíveis cenários que vão estar, vamos dizer assim, probabilisticamente possíveis de acontecer, né? Então, ele vai possibilitar que, né, essa preparação, né, que você seja capaz de estabelecer a escolha daquele futuro que você acha que seja o mais provável de ocorrer. Então, é um mundo de possibilidades e não de certeza. E aí tem uma coisa que é muito interessante, uma frase, né, que eu ouvi esses dias, né, de um professor, né, e que ele diz o seguinte: olha, é preciso, né, mudar a percepção para mudar a realidade, pela mesma linha, mas ele diz o seguinte: a consciência precede a mudança. Quer dizer, não é se você não tomar consciência, se você for pela ideia dos outros, né, você não está mudando. Né? Então, é preciso ter essa consciência clara para você realmente realizar as mudanças. Né? Hoje nós temos uma coisa interessante, né? Uma das tendências atuais em termos de organização. Hoje nós temos que lidar com o presente ao mesmo tempo que nós estamos lidando com o futuro. Né? Isso hoje é o grande desafio dos nossos tempos. Né? Essa abordagem, né, tem sido chamada de ambidestria. É um conceito novo de abordagem de um modelo de gerenciamento, de gestão. Né? O que é a ambidestria? A ambidestria, né, corporativa é a capacidade que uma organização tem de explorar ao mesmo tempo, simultaneamente, seus recursos, né, e capacidades existentes, né, para conseguir a eficiência e o desempenho necessário ao alcance dos resultados, mas ao mesmo tempo em que explora novas oportunidades de crescimento e inovação. Quer dizer, na verdade é um olho aqui e o outro lá. Né? Esse é o conceito de ambidestria. Né? E aí eu, lendo sobre isso, eu me lembrei, né, de uma frase bastante emblemática que a gente usava lá no passado, assim: o essencial é invisível aos olhos. Né? Quer dizer, essa é de Saint-Exupéry, né? É uma coisa antiga e tal, mas é isso, quer dizer, não é somente a questão dos dados e informações, tem aí um lado, né, dessa teu intuitivo, que vem de uma sacada que, quando você está lidando com todos esses dados, todas essas informações, você é capaz de criar algo, ou é capaz de perceber algo que antes não estava conectado. Né? Então, essa frase te dá isso. Né? E aí também eu peguei, né, quando estava me preparando para falar com você, lembrei, né, de uma frase do George Bernard Shaw, que era um filósofo do século passado, muito importante, filósofo britânico, perdão. Ele dizia assim: é impossível progredir sem mudança. Né? E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. É verdade. Né? Então esse eu acho que é um pouco o contexto aí do que a gente estava lidando. Né? Então, Zuvela, muito obrigado por esse bate-papo direto e provocador. Faz a gente pensar bastante. Realmente fica claro como a gestão de dados vai muito além de sistemas, né? E como ela exige clareza, organização e, acima de tudo, engajamento humano. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. É uma oportunidade bem interessante, né, da gente falar disso de uma maneira mais solta, mais livre, né? Foi muito legal, né? Bom, tudo bem, você sabe, você tem me ajudado nisso, eu tenho colocado as postagens lá no LinkedIn, né? Você é meu
como nós estávamos dizendo lá, né? Você é da nova geração que tem me ajudado e eu tenho aprendido muito com você sobre essa questão, né? Principalmente de lidar com essa nova realidade das redes sociais, né? Então eu tenho estou postando uma série muito interessante sobre atendimento a clientes, que é uma outra experiência que eu tenho e que depois um dia a gente pode até falar sobre ela, né? Então, se quiserem, acompanhem lá no LinkedIn, toda terça-feira, hoje é dia, né? Toda terça-feira você posta lá um dos... Antônio Zuvela. Isso, o meu... Que é Antônio Zuvela, exatamente. Bom, a outra coisa é meu celular, né? Aqui é 11 São Paulo, 99904-8188. No Facebook eu tenho, mas eu não uso, eu não posto nada, né? Então é só para lidar por isso. Eu acho que é isso aí, tá? Valeu, muito obrigado, eu agradeço. Eu que agradeço. E a gente se vê no próximo episódio do Redata Podcast. Eu sou Danilo Lucas e vou ficando por aqui. Muito obrigado, um abraço.